Então vamos lá, gente. Hoje, capítulo 3, o título é Desenvolvimento Mediúnico. E vamos aí, né, aos médiums aí de plantão. Não sei se tem alguém aí, né? Antes tinha Maria Dias, a Maria Dias some, né? De vez em quando eu converso com ela no Zap, mas ela tá sumida. Mas tem outros médiums aí que já passaram, né? Por outras doutrinas e agora estão aqui no kardecismo, mas isso independe, né? Todo médium que se predispõe a trabalhar de alguma forma precisa saber, né, como que funciona, como que pelo menos precisa ser respeitado essa questão do desenvolvimento mediúnico, né? Então a Sandra sabe muito bem, tem outros aí também que sabem bem sobre essa questão do desenvolvimento mediúnico e a gente vai ver aqui, né, de como é e como se trata. Então, de antemão, eu já vou dizendo para vocês o seguinte: o capítulo 3, desenvolvimento mediúnico, ele já começa com, agora nós não vamos ter mais aquela ideia daquela mesma casa espírita. É uma nova oportunidade dentro de uma outra casa espírita, onde o André Luiz vai ter, então, a oportunidade de aprendizado. Então, vamos lá. Capítulo 3. Desenvolvimento mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas no trabalho comum. Então, o que o André Luiz está dizendo? Olha, eu tenho meu trabalho, né? Mas em todas as horas de folga, em todos os momentos que eu tenho aqui, então, momento vazio, vago, né? Um tempo vago, toda vez que eu tenho uma folguinha, que eu estou sem fazer nada, eu colo aqui em Alexandre, né? Para que eu possa, então, ter um aprendizado além do trabalho que eu já exercito aqui, né? Então, olha aí, André Luiz, né? Se desdobrando até com uma dupla jornada, né? Nós podemos dizer assim. Porque por mais que ele esteja indo, né, para poder tirar aprendizado, também é uma forma dele expandir cada vez mais conhecimento e entendimento, né? Havia sempre o que aprender e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo Alexandre, tá, gente? Seguindo lá. Observara algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardarei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Então, ou seja, né? O Alexandre disse a ele, olha, essa noite, em um determinado local, haverá um trabalho, né? Se você tiver interesse, né? E André Luiz se coloca de pronto e na hora ele comparece ali ao grupo que vai descer para a terra para poder efetuar, então, o trabalho daquele dia em uma casa espírita. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Então, ou seja, antes que a casa espírita estivesse funcionando, André Luiz já viu ali que tinha o quê? Uma movimentação muito grande. Ou seja, aquele grupo que estava descendo era apenas um grupo, porque ali já existia um grupo muito maior que já estava trabalhando naquela casa antes mesmo da chegada dos encarnados. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensado às entidades sofredoras quando Alexandre acentuou. Então, ou seja, né? Além da espiritualidade já estar ali trabalhando, estava trabalhando com os desencarnados que estavam necessitando de ajuda naquele momento, naquele instante, necessitando de socorro, socorro esse de inúmeras, né, várias naturezas.
Por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. Então, olha o que Alexandre fala para André Luiz. Olha, por enquanto, todos os nossos esforços, a gente obtém mais êxito trabalhando com desencarnado. Os desencarnados que estão precisando de ajuda, né? É tudo mais frutífero para a gente, por enquanto, trabalhar com desencarnado do que com encarnado. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. Então, ou seja, olha, o nosso trabalho, ele tem muito mais frutos com os desencarnados, porque os encarnados que estão dispostos à prática espírita, à prática mediúnica, esse capítulo todo, né, é endereçado aos médiuns, né? Então, os poucos, né, os raros que se dispõem a fazer o trabalho, nem sempre têm o aproveitamento que deveria ter. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Então, ou seja, o desenvolvimento mediúnico, ele é muito lento, né? Ele é muito lento para que possa conseguir a conexão da espiritualidade um pouco superior com aquele médium que está ali dispostos, né, a fazer o trabalho. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação, né? Então, ou seja, tem vários médiums, né? E inclusive isso se estende aos seres humanos que fala muito e faz muito pouco, né? Então, Chico Xavier já dizia, né? Que aqueles que falam sobre Jesus já tem muitos, né? A gente precisa é os que façam o que Jesus fazia. Ainda que a gente não vai conseguir fazer o que Jesus fez, porque Jesus é muito grande, né? Olhando-se para nós ficamos aí minúsculos perto de Jesus. Mas ainda assim, nós precisamos sempre, quando a gente puder, a gente agir. Ter, né? Mudar, muitas das vezes, aqueles pensamentos que a gente tem e colocar as mãos à obra, né? Então é isso aqui que ele fala. É muito lento, porque os encarnados, e principalmente agora, olhando nesse contexto, os médiums muito falam e pouco faz. Por isso, gente, é que a gente sempre bate aqui naquela questão: cuidado com a casa espírita que vocês frequentam, né? A espiritualidade quer médiuns perfeitos? De forma alguma. Nós somos imperfeitos e eles sabem perfeitamente disso, né? Mas o médium precisa pelo menos ter uma conduta que possa fazer jus àquele trabalho. E no decorrer aqui vocês vão entender. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espesso bigode, veremos hoje se temos boa sorte. Ou seja, chegou, né? Não sei se é o dirigente da casa espírita ou se é somente um médium que faz parte da corrente. E diz o seguinte: vamos ver, veremos se hoje vamos ter boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum?
É pena, respondeu outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Então, olha lá. Eles estão ali naquele diálogo, né? Um dizendo para o outro, vamos ver se hoje tem sorte. E outro médico dizendo, quanto tempo, né? Eu não estou aqui com esse lápis na mão para desenvolver a psicografia. E não me vem nada. Então é aquela questão, né? Eles falam como se a espiritualidade amiga não ali estivesse, né? Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. E aí é mais fácil jogar a culpa na espiritualidade, né? A gente sabe que tudo é no dia, na hora e na data que a espiritualidade amiga sabe perfeitamente a hora de vir as coisas e a hora de trabalhar, né? De trabalhar de forma que venha chegar aquilo que a gente quer. Porque nem sempre é aquilo que a gente quer que vai acontecer, né? Então, eles estão lá discutindo isso e ainda falam que parece que não tem nenhum estímulo por parte da espiritualidade que está ali. E eles, né, temam em falar os benfeitores invisíveis. Acrescentava uma senhora de boa idade: há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passa das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorrido alguns minutos, com a presença de outros grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Então, ou seja, depois de terminado aquele diálogo, batendo papo ali, né, chega-se ali um grupo, né, para que fosse iniciada, então, a sessão de desenvolvimento. Ou seja, né, a sessão de desenvolvimento nos médiuns, né? Desenvolver a mediunidade, tentar equilibrar a mediunidade, tentar aflorar o que precisa ser aflorado, abrir os olhos de quem precisa abrir os ouvidos de quem precisa abrir, sem a gente deixar de entender que quando a gente fala os olhos, o ouvido, a gente fala tão somente nos olhos, ouvidos espirituais, né? Mentais, psíquicos, né? Que estão todos lá dentro de nós, ligados diretamente a gente que é alma, né? Que é espírito. O diretor proferia tocante prece no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativas. Então, ou seja, tinha ali 18 médiuns, né, para mais um dia de desenvolvimento mediúnico. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Quando ele fala pretendem a psicografia, pretendem desenvolver a psicografia, tá? Outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, né? Eles acham que é simplesmente o espírito chega e pega na mão do médium e já escreve. Ou então chega, dita e já fala. E não é assim que funciona. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda a edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas.
fazem descobertas surpreendentes e acabam na ansiedade e dúvida sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, o que ele está falando aqui? Olha, para quem deseja exercer a mediunidade exige, acima de tudo, aquilo que Chico sempre vinha dizer para nós: disciplina. Né? E ele, além da disciplina, ele vem, né, Alexandre vem dizendo mais: educação, esforço e perseverança. Né? A gente muitas vezes vai ter caminhos que vai precisar persistir, ter muita paciência, porque não é somente uma pequena coisa que é envolvida. Não é apenas nós estarmos aqui de pronto para que as coisas possam acontecer. Mas vocês vão ver adiante que é um conjunto de coisas que faz com que essa ponte possa acontecer da melhor forma possível. Mais uma vez lembrando, né? A espiritualidade amiga não está olhando e nem querendo médiums perfeitos. Mas médium precisa, acima de tudo, ter doutrina, ter educação, né? Nada mais do que a doutrina, ou seja, médium precisa estudar. A gente vê isso tão pouco, né? Quantas vezes, há um tempo atrás, eu venho aqui para vocês dizer sobre coisas que às vezes, orientações que médiums dão, que você fica assim, misericórdia, né? Da onde que estão tirando isso? Porque na grande maioria das vezes, os médiums não estudam, né? É a questão do ouvir dizer. Ouve um dizer que é assim, que é assado e vai propagando, sem saber de fato o fundamento, sem saber de fato como funciona. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos, né? Então, olha lá. André Luiz agora passa a se observar um rapaz, né? Que Alexandre diz para ele: olha, observe esse médium aí, né? Que está aqui também para desenvolvimento mediúnico. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ou seja, ele estava ali para tentar o desenvolvimento pela psicografia, estava com lápis, estava com papel, estava com caneta, estava ali no seu profundo silêncio, né? Tentando se conectar. E vamos lá. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Ou seja, né? O Alexandre emprestou de uma certa forma, né, um auxílio para que André pudesse visualizar com mais exatidão, né? Uma carga energética, uma carga magnética. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, nós já estudamos a epífise, né? É a glândula que tem a principal função, é a pineal que tem a principal função de comunicação com o mundo espiritual e com o mundo nosso, né? Dos encarnados. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Ou seja, estava lá com aquela luz fraquinha, baixinha. E aí Alexandre fala para André Luiz assim: repare no aparelho genital. Aconselhou-se o instrutor gravemente. Fiquei estupefato, ou seja, né? Estupefato, ou seja, fiquei surpreso. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Ou seja,
tinha algo ali, naquele aparelho, naquela região daquele aparelho genital, que estava obscuro. E parecia que tinha corpos negros que caminhavam de um lado para o outro. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibrava ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Ou seja, aquela região ali estava toda desequilibrada. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? E aí, quando André Luiz viu aquele aparelho dele, aquele aparelho, reprodutor, aquele aparelho genital dele todo desequilibrado, com aqueles corpúsculos que pareciam vermes, andando de um lado para o outro, escurecendo tudo aquilo ali, passando pela bexiga, entrando no trato urinário. André Luiz fala, dentro do conhecimento médico que ele tinha na época, ele fala, isso é decorrente de sífilis, Ele interpretou no primeiro momento como sendo uma doença sexualmente transmissível. Enunciado semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Então, ou seja, André Luiz só pensou. Quando viu aquilo tudo, ele pensou, E antes dele dizer, Alexandre disse, não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin. Eu acho que isso é o nome da bactéria, Nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual produzidas pela sede febril de prazeres inferiores. Então, ou seja, não, André, isso não tem nada a ver com sífilis. Isso não tem nada a ver com o que a medicina terrena conhece. Isso tem a ver, toda essa nebulosidade, essa escuridão, essas larvas, esses vermes, tem a ver com a tortura, Com aí bacilos psíquicos, que ele fala da tortura sexual. O dicionário médico do mundo não os conhece. E na essência e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes de larvas, simplesmente. Tem sido cultivado por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, ou seja, aquele médium que estava ali, dentro de uma casa espírita, sentado, buscando o desenvolvimento mediúnico, levava consigo um vício de uma sexualidade desregrada, de uma vida fora da casa mediúnica, entregue aos prazeres da carne. E ele se afinava
com entidades também densas e pesadas que carregam esses sentimentos, esses desejos. E ele era visitado por essas entidades, que nós, quando falamos de entidades, a gente pode falar esses espíritos, né? Na grande maioria das vezes sem entendimento, espíritos trevosos, né? Ele estava se afinando com esses espíritos. Então, esses espíritos, de uma certa forma, nessa região onde a gente sabe que existe uma energia muito grande, de uma certa forma, eles estavam o quê? Sugando, vampirizando. E, como consequência, desequilibrando. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então, ou seja, né, o grande erro daquele médium ali era o quê? Era achar que o corpo físico não tinha nada a ver com o corpo espiritual, né? O erro dele era não saber que os corpos estão interligados. Os corpos andam paralelos. Nós, quando viemos para cá, nós estamos presos ao corpo físico pelos liames, e nós já conversamos sobre isso aqui em outra oportunidade. Então, a forma talvez desregrada que você leva a sua matéria, você, de uma certa forma, compromete o seu lado espiritual, porque você vai se afinando com aqueles que também pensam iguais e que acabam sendo, então, afins. Então, olha aí a vida desregrada dele nessa questão sexual, atingindo de cheio a questão mediúnica, né? Então, por que ele ainda não tinha conseguido, com tanta exatidão quanto ele queria, né? Tá lá com pressa, lembra lá do início? Eu tô aqui há tempos com lápis, com papel e nada me acontece, né? O médium está em desequilíbrio, né? O médium está em desarmonia. O médium não está cuidando daquilo que precisava de cuidar, para que então ele pudesse ter um desenvolvimento. Em momento algum a espiritualidade fala o seguinte: ah, médium não pode ter uma vida sexual ativa. Não é isso. É a forma desregrada como ele leva a questão da sexualidade lá fora. Vários parceiros sexuais, uma confusão danada. Ele é, de uma certa forma, viciado nessa questão sexual, que faz com que ele se desequilibre, desarmoniza o corpo. E um corpo desarmonizado, por mais que a espiritualidade amiga esteja ali para trabalhar, fica difícil. É como se a gente chegasse no nosso ambiente de trabalho, né? É como se a Cris saísse da casa dela e fosse para a escola trabalhar, e chegasse lá, a escola estivesse toda suja, os computadores estivessem quebrados, o quadro estivesse quebrado, as carteiras não estivessem de pronto para uso. Então, é uma forma que o médium faz que ele, digamos assim, bagunça o ambiente de trabalho da espiritualidade. Vamos seguindo. Novos mundos de pensamento raiavam-se no ser.
Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Né? André Luiz estava surpreso, né? Ele jamais imaginava que poderia, no corpo físico, estar ali, no corpo espiritual, né? Estar tão desarrumado quanto se tivesse também uma doença, uma patologia no corpo material. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavaleiro que tentava a psicografia. Então, Alexandre agora chama a atenção para André Luiz para um outro médium. Um outro médium que também iria tentar, estava ali para desenvolver a faculdade mediúnica da psicografia. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Por um lado, um médium que tem com ele o vício do sexo. Agora, um outro médium que tem com ele um vício no álcool. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em água ardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava-se a sua influência até no bolo fecal. Ou seja, ele estava todo desarmonizado pelo álcool, desde o esôfago até o intestino grosso. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, acrescentou Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Então, ou seja, né, gente? Olha lá. André Luiz conseguiu ver, né? Ele estava ali com os olhos espirituais, vendo muito além do que os nossos olhos podem ir. Então, ele estava vendo cada causa que estava impedindo de certo que aquele médium que ali estava disposto a trabalhar. Por quê que não acontecia? Por que ele não conseguia essa conexão, né? Mais uma vez eu venho dizer a vocês, os espíritos amigos, eles não querem médiums perfeitos porque eles sabem que nós não somos perfeitos. Nós estamos em mundo de expiação e prova, não é à toa. Mas precisa-se de equilíbrio. E a gente sabe perfeitamente, médium que vai sair para o dia, para sentar em uma corrente mediúnica, para estar passando o conhecimento para alguém, naquele dia, ou dependendo do que tiver feito, principalmente nessa questão alcoólica, e essa questão alcoólica eu já disse para vocês o seguinte,
Eu não sou contra ninguém tomar um aperitivo, mas essas coisas precisam ser de vez em quando. E médium precisa ter consciência de que no dia que ele bebe, mesmo que seja muito pouco, médium em si deve ter uma vida ainda mais regrada com o álcool, né? Mas se eu tomei um aperitivo aqui, quanto tempo leva para que esse aperitivo meu corpo possa ter jogado todo esse álcool para fora, né? Então ele sabe que durante esse período é muito difícil de trabalhar, né? Por mais que às vezes possa estar doando energia de alguma forma, mas se nesse período ele vai para uma casa espírita, senta na assistência, nem vai para os trabalhos mediúnicos, né? Porque sabe que não tem condições para que aquilo aconteça, pelo menos com a casa arrumada 60%, né? E a gente vai notando aí, né, a bagunça, né, que muitos médiuns às vezes fazem e não se atina para as coisas, né? Vai para uma sessão mediúnica, vai trabalhar, vai para um desenvolvimento mediúnico, cuida da mente, cuida do corpo físico, não bagunce tanto o seu aparelho, para que tenha as mínimas condições de trabalho, né? Deixe de comer coisa muito gorda, cuidado com as carnes vermelhas, cuidado para onde que está canalizando a sua energia, né? Porque mediunidade é isso, né? Então assim, e se nós todos somos médiums, em algum grau ou proporção, a gente precisa ficar atento a esses excessos. E os médiums que estão aí a trabalho, dispostos, né, no trabalho, sabe que são médiums 24 horas. Quando a gente não está trabalhando diretamente com a mediunidade, a gente está doando energia. Quando a gente não está nem trabalhando com a mediunidade durante o dia, nem doando a energia que precisa, durante a noite nós estamos trabalhando, né? Médium é médium 24 horas. Mas a gente precisa ter consciência que quando a sua casa estiver desarmonizada, bagunçada, tanto a mente quanto o corpo, não é momento oportuno para se trabalhar e nem para que o desenvolvimento que a gente almeja, então, possa chegar. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Então, além dele estar todo desarmonizado na questão dos órgãos ali, onde André Luiz já descreveu pra gente, Alexandre vem dizendo, olha, você tá vendo isso aí? Mas isso aí são os pontos menores. Além disso aí, ele está completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe a disposição do sistema nervoso vegetativo e, não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia, talvez, impossível a continuação da vida física.
ele estava tão intoxicado, digamos assim, pelo álcool, que se não fosse as glândulas sudoríparas do nosso corpo, que faz suar, né, e jogar para fora, ajudar, né, jogar para fora tudo, o excesso que já estava ali transbordando, né, ele nem conseguiria se permanecer em corpo físico. Ele poderia até desencarnar. Não conseguia dissimular minha admiração. André Luiz estava pasmo, né? Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grande que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso acrescentou: então, olha lá, nós já passamos por 2 médiuns. Um desregrado com o vício do sexo, sugando dele toda a energia. O outro com o vício do álcool, né? E esse vício desse álcool aqui, ele fala, né? Que é rotineiro, regular. A questão sexual da mesma forma, rotineira, regular. Então nós vamos nos atentar para os excessos. Vamos nos atentar pela forma desregrada que não deveria acontecer. E agora nós vamos para o terceiro médium. Alexandre diz para André Luiz, olha aqui, olha mais essa aqui. Uma senhora simpática, idosa, está aqui para poder desenvolver a faculdade mediúnica da incorporação. E olha aqui. E André Luiz fala: fraquíssima luz emana de sua organização mental. E desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de um vasto alambique cheio de pasta de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitas conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombrosos potenciais de destruição. Então, olha lá, né? O que essa médium aí, que vai para um trabalho mediúnico, tinha feito? Comido um boi, né? Comeu demais, estava ali empanturrada de coisas pesadas, de coisas que o aparelho digestivo vai demorar muito para poder digerir, vai ficar de uma certa forma, né, com a parte do cérebro ali concentrada em digerir tudo aquilo, né, dificultando o trabalho mediúnico, dificultando o desenvolvimento. Mais uma vez, então médium não pode comer? Claro que pode, né? Eis eu aqui. Médium pode comer o que quiser, né? Mas médium tem que saber muito bem
os dias que antecedem uma sessão mediúnica, pelo menos, né? Se é desregrado nos outros dias, precisa saber que no dia de sessão mediúnica, no dia de desenvolvimento mediúnico, eu preciso ter o meu corpo mais leve, né? Come depois que passar a sessão, né? Espera passar aquele dia e então come. Mas no dia que antecede, no dia que vai chegar, né, a um trabalho, a um desenvolvimento mediúnico, o médium tem que ter equilíbrio e saber o que come, o que absorve, o que joga para dentro de si, para que não dificulte ainda mais o trabalho, né? Mais uma vez, nesse caso também eu venho dizer para vocês, são os excessos, principalmente os excessos que antecedem o dia de trabalho, né? Também está dentro do chamado quê? Disciplina. Nós precisamos ter essa disciplina. Nós vamos continuando. Vamos ver onde eu parei. Observando-me a estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Ou seja, né, o sistema digestivo estava ali trabalhando a todo vapor, todo desequilibrado, toda a energia estava ali direcionado a todos aqueles excessos, né, que ela praticou antes de estar ali. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar, antes ensinamentos tão novos, o instrutor considerou. Perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. Ou seja, daí, André, dá para você perceber o quanto os médiuns precisam de disciplina, precisam de educação espiritual, saber como que funciona cada coisa, para que depois não venha simplesmente dizer, a espiritualidade não está presente, não nos ajuda, não faz, né? A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ou seja, o homem comum que não estuda, que não está ali, né, se colocando ao trabalho, né, ele percebe muito pouco e sente muito menos. E esses que estão aí desequilibrados também. Sente muito pouco, né, e percebe muito menos também. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária. E não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente:
O espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Então, todos nós temos mediunidade, né? E cabe a nós incentivá-las ou não. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-se no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes, na verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Então, olha lá, o que Alexandre fala para André Luiz. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza. Ou seja, o pessoal está indo aí para as casas espíritas, para o centro espírita, e não querem nem saber como se encontra o seu corpo físico, acreditando, não, eu posso comer, não, eu posso beber, não, eu posso ter qualquer vício que for. Isso é da carne, não tem nada a ver com o espírito, né? Mas para a condição mediúnica, não. Né? E a gente ainda vai um pouquinho mais. A gente sabe que vício, que excessos, pode afetar o nosso perispírito. E André Luiz é um grande exemplo. Né? André Luiz contraiu a doença do câncer por uma vida desregrada que levou. Ou seja, ele lesou o perispírito. Né? Então, ele fala aqui da mesma forma quanto aos médiuns. Os médiuns esquecem de fazer a limpeza do seu corpo antes de adentrar uma casa espírita. E mais uma vez eu vou dizer para vocês. É aí que eu sempre chamo a atenção. Muito cuidado aonde você se adentra. Porque às vezes ali tem médiuns trabalhando, né? Existem algumas situações e situações de desequilíbrios extremos que vocês podem ter certeza que tudo está ali trabalhando, menos a espiritualidade amiga. Apesar que a espiritualidade amiga não nos abandona, mas muito cuidado com a conduta dos médiuns. Eu fico muito espantada quando as pessoas vêm para mim e dizem assim, naquela casa ali existe médium que faz isso, isso e isso. Tem uma conduta totalmente diferente do que ela tinha do que tinha que ter. E ainda assim a pessoa continua frequentando aquele lugar sabendo da conduta mediúnica, sabendo que a conduta daquele médium é errado. Se um vício sexual, se um vício, um excesso pela comida, se um excesso pelo álcool já atrapalha tanto, imagine então aqueles que vão trabalhar, que têm uma casa espírita e ainda fazem uso de entorpecente, porque tem. Quem vocês acham que está trabalhando ali? Quando vocês estão indo tomar passe diretamente, pode ter tudo ali. Vocês podem gostar do axé da casa, pode ser um batuque bom, pode ser o que for. No umbral também tem batuque muito bom. Mas não quer dizer que o batuque é bom, que a energia é boa. Não quer dizer que o batuque é bom, que a entidade que está ali, o espírito que está ali trabalhando, vai te colocar no melhor caminho. Né?
Então, quando a gente se predispõe a estar numa casa espírita, como que eu vou saber? Procura saber. Fulano, você já foi ali? Né? Você sabe como que é? Você sabe como que funciona? Os médiuns de lá, como que é? A forma que trabalha? Porque senão, às vezes vocês adentram para buscar certas coisas, voltam com aquilo que não precisava voltar. A vida fica mais embananada do que estava antes, né? Porque é a conduta ali em si. E mais uma vez eu vou bater nessa tecla. A espiritualidade amiga, ela não quer perfeição. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, né? Mas a gente tem que ter a nossa casa, o nosso aparelho a trabalhar, que é o nosso corpo físico, pelo menos em condições de trabalhar. Eles pelo menos precisam chegar, e agora, para nessa questão de desenvolver, né, de abrir, né, a mediunidade de cada um, a faculdade mediúnica de cada um, precisa ter o ambiente propício para o trabalho, pelo menos o mínimo funcionando. Porque senão, de fato, não vai. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Oh, exclamei! E por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Aí André Luiz fala, olha, por que vocês não chegam e falam isso para esses médiums? Por que vocês não chegam de uma forma mais firme, né? E fala para os médiums. E aí Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Ou seja, tudo é de forma gradual. Cada um precisa expandir a sua consciência, né? Cada um precisa saber o caminho que precisa trilhar, precisa ter consciência daquilo que está fazendo. E nós vamos com calma. Por isso, o nosso trabalho tem muito mais êxito com os desencarnados que vêm até aqui precisando de ajuda. Porque o ambiente do desencarnado não nos dá muita chance de trabalhar. Então, a gente sabe que dentro de uma casa espírita, tanta ajuda é para encarnado quanto para os desencarnados, né? Os desencarnados livre do corpo físico, mas pode também estar trazendo vícios, mas fora do corpo físico fica muito mais fácil às vezes de tratar. Principalmente quando tem consciência e quando tem aceitação. Então a gente logra muito mais êxito às vezes com os desencarnados quanto com os encarnados. Isso é verdade. Nós estamos aqui hoje trabalhando. Trabalhando em quê? Na educação espiritual. Para saber como que funcionam as coisas. Quantos estão interessados? Quantos encarnados estão interessados em aprender? Muito pouco. E quantas vezes eu não falo para vocês, o número de desencarnado está muito maior do que o número de encarnado. Os desencarnados estão triplicando do número de encarnado que está presente. O orientador deixou de sorrir. Lá em cima, né? Pulei, né? Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e doentes, né? Ou seja, calma, André. Esses médiuns que estão aqui, eles não são maus.
Eles não fazem isso voluntariamente. Fazem por falta de conhecimento, de entendimento, porque não estuda. Acha que é só chegar que as coisas vão acontecer. Estão espiritualmente enfermos, desorientados, desequilibrados. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Compete-nos a mostrar para eles de uma forma talvez intuitiva, né? Tentar ir mostrando o caminho para que eles possam saber como que funcionam as coisas e eles por si só, pela sua consciência, pelo seu entendimento e aprendizado, possa ir afastando aquilo que ele sabe que ele não pode ter naquele dia, naquele momento ou durante toda uma existência. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios. Mas, gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Ou seja, né? Não adianta você querer edificar coisas maravilhosas sendo que você não tem base. Não adianta, né, você tentar aí descobrir o externo sendo que você não conhece a si próprio. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta. Embora, né, eles estão todos desequilibrados, são bons companheiros de luta. Estão aí tentando, né, de alguma forma, aos quais estimamos carinhosamente, não só como os nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam muitas vezes inconscientemente. Ou seja, ainda que eles estejam desequilibrados, eles ainda assim nos ajudam. Porque se a casa está aqui, tem desencarnado procurando ajuda e nós estamos trabalhando. E muitas vezes, inconscientemente, eles também ainda nos ajudam, né? Com a questão de, por mais que o fluido não dê para trabalhar mediunicamente, mas eles podem doar de uma certa forma, né? A energia que a espiritualidade às vezes necessita, né? Um pouquinho de cada um. Médium é doador de energia. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Então, o que assim a gente encerra, tá? O capítulo. Mas o que, né, que deixou claro para nós, recapitulando aí desde o início? Cuidado com os excessos. Cuidado com as vidas, né, as condutas desregradas. Né? A espiritualidade amiga não quer ninguém, né? Tem até uma parte aqui que ele fala, mas eu nem sei de certo onde está. Mas ele fala, né, que a espiritualidade não quer ninguém triste, né? Não quer ninguém eu não sei o certo onde está. Mas ele fala aqui nesse capítulo que a espiritualidade amiga não quer ninguém no marasmo, não quer ninguém com tristeza, né? Que se você quer tomar seu aperitivo, se você tem uma vida sexual ativa, que isso é consequência, né, da raça humana, que a gente as tenha, faça
com disciplina, faça as coisas sem desarmonia, sem estar de uma forma desregrada. E que muitas vezes a forma, não só a conduta, que vai aí, a conduta vai de uma certa forma prejudicar o intelecto, o psiquismo, e o corpo físico vem os vícios materiais que vai desarmonizar a casa, né? Então, tudo está englobado em volta da harmonia, da disciplina, da conduta, sem exageros, sem excessos. E para quando formos para uma corrente mediúnica, para um trabalho mediúnico, dispostos a fazer qualquer trabalho que seja ele, nós temos que ter a nossa casa organizada. Porque senão, nenhum mentor consegue trabalhar. Nenhum daqueles que veio para trabalhar com, né, os encarnados, com a materialidade, vai conseguir trabalhar, né? Alguma dúvida, gente?